Testemunho CCB, jovem sarou de doença Recklinghausen em reunião, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa a sombra da preocupação já se estendia há meses. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e desde os 16 convivia com um diagnóstico que aos poucos, foi roubando minha paz e minha saúde, a doença de Recklinghausen, também conhecida como neurofibromatose tipo 1. Não era apenas uma doença, era uma sentença que os médicos me deram com olhares sérios e palavras cuidadosas, como se temessem que a verdade me quebrasse. Mas eu não sabia, naquela época, que Deus já tinha um plano para me livrar daquele fardo. Tudo começou com manchas claras na pele pequenas, quase imperceptíveis. Minha mãe, sempre atenta, notou e levou-me ao médico. São só manchas de nascença, disseram. Mas com o tempo, elas foram aumentando, espalhando-se pelo corpo como gotas de tinta derramadas. Depois vieram os nódulos, pequenos carocinhos sob a pele, indolores no início, mas que cresciam sem piedade. Os médicos explicaram que eram neurofibromas, tumores benignos, mas que poderiam se multiplicar e, em alguns casos, tornar-se malignos. A palavra câncer pairou no ar como uma ameaça silenciosa, e meu coração se encheu de medo. Os exames se sucederam, ressonâncias, biópsias, consultas com neurologistas, geneticistas, dermatologistas. Cada novo especialista trazia mais notícias ruins. Não há cura, repetiam. Podemos apenas controlar os sintomas. Alguns neurofibromas começaram a doer, outros a pressionar nervos, causando formigamentos e fraqueza nos braços e pernas. Havia dias em que mal conseguia segurar um copo ou caminhar sem tropeçar. A dor não era apenas física, era a angústia de ver meu corpo se transformando em algo que eu não reconhecia mais, a vergonha de olhar no espelho e ver as marcas que a doença deixava, como cicatrizes de uma batalha que eu não escolhi travar. Minha família, especialmente minha mãe e meu pai, era o meu porto seguro. Eles oravam por mim todas as noites, colocando as mãos sobre minha cabeça e clamando a Deus com lágrimas. Senhor, tem misericórdia do nosso filho, minha mãe suplicava, enquanto meu pai, com voz firme, declarava: o Senhor é nosso médico e ele vai nos ouvir. Mas havia noites em que, sozinho no meu quarto, eu chorava em silêncio, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Por que eu, Senhor? O que fiz para merecer isso? As dúvidas me assaltavam, e o desânimo muitas vezes me fazia questionar se Deus realmente se importava comigo. Os remédios eram muitos. Analgésicos para a dor, anti-inflamatórios, vitaminas. Alguns ajudavam por um tempo, outros não faziam efeito. Os médicos falavam em cirurgias para remover os maiores neurofibromas, mas avisavam que eles poderiam voltar e que cada procedimento deixaria mais cicatrizes. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disse um deles, com um suspiro de resignação. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um veredicto final. Mas dentro de mim, uma voz pequena, porém persistente, sussurrava: Deus pode. Foi então que, em uma reunião de jovens na congregação, o irmão que presidia falou sobre a fé que move montanhas. Ele leu passagens das Escrituras que falavam dos milagres operados por Jesus, o cego que voltou a enxergar, o coxo que andou, o leproso que foi purificado. Enquanto ele falava, senti algo dentro de mim se mexer. Não era apenas esperança, era uma certeza de que Deus estava ali, naquele momento, me ouvindo. Quando o irmão fez o convite para oração, levantei-me sem hesitar. Não importava o que os médicos tinham dito, não importava o que a ciência afirmava. Eu sabia que, se Deus quisesse, Ele poderia me curar. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre mim e começaram a orar. Alguns choravam, outros clamavam em voz alta: Senhor Jesus, tem piedade deste jovem. Livra-o deste mal, como só Tu podes fazer. Eu fechei os olhos e senti uma paz invadir meu coração, como um rio tranquilo após uma tempestade. Não havia dúvida, não havia medo, havia apenas a presença de Deus, tão real que parecia que eu poderia estender a mão e tocá-lo. E então, enquanto as orações continuavam, algo extraordinário aconteceu. Primeiro foi uma sensação de calor percorrendo meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por cada fibra do meu ser. Depois, uma leveza que não sentia há anos. Abri os olhos e, sem dizer nada, comecei a apalpar meu próprio corpo. Os neurofibromas, eles estavam menores. Não era minha imaginação, eu podia sentir a diferença. Os nódulos que antes eram duros e proeminentes agora estavam macios, quase imperceptíveis. Meus braços, que antes doíam ao menor movimento, agora se moviam livremente sem dor. As manchas na pele, que antes eram tão visíveis, estavam desbotando diante dos meus olhos. Os irmãos ao meu redor começaram a louvar a Deus em voz alta. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos. Glória a Deus!
Aleluia! O Senhor é poderoso. As palavras se misturavam em um coro de gratidão. Eu mesmo não conseguia conter as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de adoração. Deus tinha me ouvido. Ele tinha visto minhas noites de choro, minhas orações silenciosas, o desespero da minha família. E em sua misericórdia, Ele tinha estendido sua mão e me tocado. Nos dias que se seguiram, a mudança foi ainda mais evidente. Os neurofibromas continuaram a regredir até desaparecerem completamente. As manchas claras na pele sumiram como se nunca tivessem existido. Os exames médicos que antes mostravam uma progressão inexorável da doença, agora não apresentavam nenhum sinal dela. Os médicos ficaram atônitos. Isso não é possível, disse um deles, olhando para os resultados com incredulidade. Não há explicação médica para isso. Eu sorri e respondi para Deus, tudo é possível. Mas o maior milagre não foi apenas a cura física. Foi a transformação que aconteceu dentro de mim. Antes eu vivia com medo, medo da dor, medo do futuro, medo de não ser aceito. Depois daquele dia, passei a viver com uma certeza inabalável: Deus está no controle. Ele não apenas cura o corpo, mas também sarou minha alma. A vergonha que eu sentia das marcas no meu corpo se foi, substituída por uma gratidão profunda por ter sido escolhido para testificar do seu poder. Agora, toda vez que olho para minhas mãos, que antes estavam cheias de nódulos, vejo um lembrete de que Deus é fiel. Minha família também foi transformada. Minha mãe, que antes chorava em silêncio pelo filho doente, agora canta louvores com alegria. Meu pai, que sempre foi um homem de fé, viu sua confiança em Deus ser reforçada de uma maneira que nem ele mesmo poderia imaginar. Até mesmo meus irmãos em Cristo, que oraram por mim naquela noite, foram abençoados ao verem a resposta tão clara às suas súplicas. A fé deles cresceu, e muitos que antes duvidavam começaram a crer que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Hoje, quando alguém me pergunta como fui curado, não hesito em contar minha história. Não foi por mérito meu, não foi por causa de remédios ou médicos. Foi pela graça de Deus que ouviu o clamor de um jovem quebrantado e decidiu mostrar seu poder. Às vezes, as pessoas perguntam: por que Deus curou você e não cura outros? Não tenho uma resposta para isso. Só sei que Deus conhece cada um de nós, sabe do que precisamos e age no tempo certo. Talvez minha cura seja um sinal para alguém que está desanimado, para que saiba que Deus não esqueceu dele. Agora, sempre que tenho a oportunidade, vou às reuniões e compartilho esse testemunho. Não para me glorificar, mas para que outros saibam que Deus é real, que Ele ouve nossas orações e que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando em nosso favor. Às vezes, quando estou em oração, lembro daquela noite em que os irmãos intercederam por mim, e sinto a mesma presença de Deus que senti então. É como se Ele dissesse: filho, eu estive contigo na dor, e estou contigo na vitória. Hoje não tenho mais medo do futuro. Se Deus curou uma doença que os médicos disseram ser incurável, Ele pode fazer muito mais. Minha vida agora tem um propósito: servir a Deus e testificar do seu amor. Não importa quais sejam os desafios que ainda virão, sei que Ele estará ao meu lado, assim como esteve quando eu mais precisei. Por isso, com o coração transbordando de gratidão, digo: obrigado, Senhor. Obrigado por não me abandonar, obrigado por ouvir minhas orações, obrigado por me dar uma segunda chance. Que este testemunho seja um sinal de esperança para todos que estão passando por lutas, para que saibam que com Deus não há impossíveis. Que Ele seja louvado agora e para sempre. Amém.